Sejam bem-vindos, aqui é o professor Delfim, e hoje falaremos sobre taxas nominais e taxas efetivas. Os objetivos é compreender o conceito de taxas nominais e taxas efetivas e resolver algumas situações em que aparecem taxas nominais e taxas efetivas. Então vamos lá. O que são taxas nominais e taxas efetivas? Então elas aparecem quando o período de capitalização não coincide com o período que a taxa está referida. Ou seja, você tem a taxa sendo referida a um período e o período de capitalização é um período diferente. Então, nesses casos, vão aparecer os conceitos de taxa nominal, também conhecido como taxa de mentira, ou a falsa taxa, e a taxa efetiva, que realmente é a taxa verdadeira, aquela que está sendo aplicada na operação. Então, a convenção que é adotada é de que a taxa por período de capitalização seja proporcional à taxa nominal. Definição de taxa nominal. Então, as taxas nominais são aquelas que se referem a um período que não coincide com o período de capitalização de juros, ou seja, o período de formação e incorporação dos juros. Por exemplo, você vai encontrar lá 20% ao ano, só que a capitalização dessa taxa ela é mensal. Ou seja, a taxa está sendo referida ao ano, só que a capitalização é o mês. Ou seja, não é o mesmo período. Por exemplo, 10% ao semestre, só que ela é capitalizada bimestralmente. Ou seja, ela está sendo referida ao semestre, só que a capitalização é o bimestre. Ou seja, esses períodos não coincidem. Então, quando esses períodos coincidem, nós dizemos que a taxa é a taxa efetiva. Por exemplo, 5% ao mês é capitalizada mensalmente. Ou seja, ela está sendo referida ao mês, a capitalização é o mês. Por exemplo, 10% ao ano e ela é capitalizada anualmente. Ou seja, o período que ela está sendo referida é o ano e a capitalização também é ao ano. Então, nesses casos, nós temos o que é taxa nominal e taxa efetiva. O que ocorre é que tem um péssimo hábito em matemática financeira de anunciar taxas proporcionais como se fossem taxas equivalentes. Se fosse realmente a taxa efetiva, aquela que vai ser aplicada na operação. Então, por exemplo, uma frase, 144% ao ano com capitalização mensal. O que ela significa? Na prática, a taxa na operação não é a taxa de 144% ao ano. O que está sendo aplicado é a taxa mensal, que é proporcional a essa taxa de 144%, ou seja, 12% ao mês. Ou seja, na prática, não é aplicada essa de 144% ao ano. Você vai pegar a taxa proporcional ao mês, ou seja, 144 dividido por 12 é uma taxa de 12%. Então, é essa taxa que está sendo aplicada todo mês, porque a capitalização ela é mensal. Então, todo mês se aplica essa taxa de 12%.
Só que no final do ano, as pessoas menos educadas financeiramente, elas vão pensar como? Se a taxa proporcional é 12%, como nós temos 12 meses, 12 vezes 12 dá 144. Só que na prática, isso vai dar aproximadamente 290%. Ou seja, a pessoa vai lá, ela te oferece, digamos, uma taxa de 144% ao ano, que na verdade é uma taxa falsa, que é a nossa taxa nominal, e a taxa efetiva, que é a taxa verdadeira que está sendo aplicada, é uma taxa de 290% ao ano. Então a gente vai lá e fala, é 144% ao ano, só com capitalização mensal. Só que na prática, o que está sendo aplicado é uma taxa de 290% ao ano. Então, como é que você encontraria essa taxa verdadeira? A partir da taxa nominal. Você vai pegar, dividir o I sobre N, que no caso é 144 dividido por 12, que daria uma taxa de 12%, que é o mesmo que 0,12. Seria a taxa proporcional ao mês. E aí você basta usar a fórmula das taxas equivalentes. Lembrando que o N aqui, ele é 12. Por que o N é 12? Porque um ano, ele equivale a 12 meses. Então, ficaria aqui que 1 mais a taxa, 1 mais essa taxa proporcional aqui a um período é 0,12. E o N também é 12. Então, 1 mais I, somando aqui dentro do parênteses, vai ficar 1,12 elevado a 12. Nós temos que 1 mais I vai ser igual. Dentro do parênteses, se você fizer a conta e fizer uma aproximação, vai dar aproximadamente 3,9 ou 3,90. Então, nós tiramos que o I é 3,90 menos 1. Isso é o mesmo que 2,90. Convertendo para porcentagem, que é o mesmo multiplicar por 100, vai dar aproximadamente 290%. Então, vocês ficam espertos no mercado aí, quando se tratar do mercado financeiro, em relação à capitalização. Então, é muito comum a pessoa oferecer a taxa ao ano, só capitalizada mensalmente. Então, esse exemplo, ele te oferece a taxa de 144%, só que, na verdade, você vai pagar uma taxa efetiva de 290%. Então, a pergunta que surge naturalmente é como converter uma taxa nominal I, capitalizada N vezes, em uma taxa efetiva I maiúsculo. Então, nós vamos proceder. Um exemplo anterior foi um exemplo bem claro. Primeiro, nós vamos encontrar a taxa proporcional ao período de capitalização, ou seja, pega a taxa e divide o I dividido por N, depois converte em decimal, deixa ele na forma unitária, e depois basta usar a fórmula das taxas equivalentes, que foi o que nós fizemos no exemplo anterior. Se você quiser, tem essa fórmulazinha aqui, eu já prontinha, só para substituir os valores. Então, se você já tem o tempo de capitalização da taxa nominal, jogando isso na fórmula do montante, nós temos essa expressão aqui para o montante. Então, lembre-se que o montante é capital 1 mais a taxa elevada ao tempo. Só que essa taxa aqui, nós vamos substituir ela por quem? Por essa expressão aqui. Na verdade, essa aqui vai ser a taxa que vai ser aplicada na prática. Então, ficaria 1 mais I sobre N elevado a N. Isso aqui tudo elevado a T. Então, você tira aqui. Fica 1 mais I sobre N. E aqui, a propriedade potência, potência de uma potência, você multiplica os expoentes.
E aí você tem essa fórmula aqui prontinha para você calcular também o montante diretamente. Vamos para os exemplos. Qual é a taxa efetiva semestral correspondente a 24% ao semestre com capitalização mensal? Então, a taxa ó, ela está sendo referida ao semestre, só que a capitalização dela é ao mês, ou seja, esses períodos não coincidem. Então, primeiramente, o N ele vai ser igual a 6. Por que o N é 6? Porque um semestre ele equivale a 6 meses. Então, feito isso, o que nós temos que descobrir? Lembrando que a taxa aqui, ó, ela foi referida a quem? 24%. Então, primeiro que nós vamos fazer é obter a taxa proporcional a um período. Ou seja, você vai pegar I e dividir por N. Então, quem é a taxa? 24, o N é 6, que é a taxa proporcional a um mês. Então, quando você dividir 24 dividido por 6 vai dar 4. Isso aqui é porcentagem, é o mesmo que 0,04. A segunda etapa, para obter a taxa, nós vamos usar a fórmula das taxas equivalentes. Então, é 1 mais I elevado a N. Então, 1 mais I, que é a taxa que eu quero descobrir. Aí você vai pegar essa taxa da etapa anterior, que é 0,04, e elevar o N, que é 6. Então, 1 mais I é igual. Somando aqui dentro do parênteses, fica 1,04 elevado a 6. Você pode usar a função de potência para obter esse valor, só que ele já foi passado lá no início, já está pronto. Vai ser 1,2653. Daqui eu tiro que esse 1 ele está positivo. A operação contrária da adição é subtração. E aqui você tira que, fazendo essa subtração, vai encontrar 0,2653. Convertendo a porcentagem, que é o mesmo que multiplicar por 100, vai ser 26,53%. Um outro modo de obter essa taxa é usar a fórmula já diretamente, que é 1 mais I sobre N elevado a N menos 1. Lembrando que nesse caso vai usar a taxa, que é 24%, que é 0,24. Você vai usar essa taxa já diretamente. Então, vai ficar 1 mais 0,24 dividido por 6 elevado a 6 menos 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,24 dividido por 6 vai dar 0,04 elevado a 6 menos 1. Aqui dentro do parênteses fica 1,04 elevado a 6 menos 1. Aí você vai fazer a conta usando a potência, só que o resultado já está pronto aqui. 1,2653 menos 1, que dá 0,5326, na verdade, 0,2653, que isso aqui é o mesmo que 26,53%. Então, se você optar por essa expressão, você já joga esse valor aqui, ó, em percentual, esse valor em decimal, na verdade, esse valor aqui em decimal, já diretamente na fórmula. Se você optar por esse método, você encontra a taxa proporcional a um período e usa aqui no lugar
desse izinho você joga na fórmula de taxas equivalentes. Então, são duas opções para encontrar a mesma resposta. Investe seu dinheiro, o Verônica investe seu dinheiro a juros de 6% ao ano, com capitalização mensal. Qual é a taxa anual de juros a qual está investido o capital de Verônica? Então, observe, taxa referida a um ano, e aqui a capitalização é ao mês. Então, nesse caso, nós vamos ter que obter a taxa anual, a taxa efetiva, que realmente vai ser aplicada. Então, usando aqui a fórmula, lembrando, nós temos que essa taxa aqui, ela é 6% ao ano, que é o mesmo que 0,06. Nós sabemos que o N vai ser 12, porque um ano ele equivale a 12 meses. E aí nós vamos utilizar a fórmula. Então, a taxa efetiva vai ser quem? 1 mais I sobre N elevado a N menos 1. Então, 1 mais, aqui vai ficar 0,06 dividido por 12 elevado a 12 menos 1. Então, quando você fizer as contas, você vai dividir 0,012 0,06 dividido por 12 vai ficar 0,005 elevado a 12 menos 1. Que dentro do parênteses vai ficar 1,005 elevado a 12 menos 1. Basta você usar a função aí da calculadora para calcular essa potência, só que esse valor já foi fornecido, que é 1,0617 menos 1, vai dar 0,617, 0,0617. Convertendo aqui para porcentagem, que basta multiplicar por 100, vai ficar 6,17%. E aqui nós temos já a taxa efetiva. Ou seja, está sendo anunciada uma taxa de 6%, só que na prática ela está sendo aplicada uma taxa de 6,17%. Então, esse 6% é a taxa nominal e esse 6,17% é a taxa efetiva. Um banco emprestou a importância de R$1.000 por um ano. Sabendo que o banco cobra a taxa de 12% ao ano, com capitalização mensal, qual é a taxa efetiva anual e qual o montante a ser devolvido ao final de um ano? Então, observe que nós temos o capital, ele é R$1.000. O N, ele vai ser 12, porque um ano equivale a 12 meses. Nós temos aqui que o T, ele vai ser 1. 1, que é correspondente a um ano. E nós temos a taxa aqui, que ela é uma taxa de 12%, que é o mesmo que 0,12. Lembrando que aqui está ao ano e a capitalização é ao mês. Então, primeiro, vamos obter o montante. Então, o montante, ele é, usando essa fórmula aqui para a taxa nominal, ele vai ser o capital, 1 mais I dividido por N, elevado a N, vezes T. Então, o capital, ele é R$1.000, 1 mais
Vamos pegar esse valor aqui da taxa, que é 0,12, dividir pelo N, que também é 12, e vamos multiplicar o N, que é 12, vezes o tempo, que é 1. Nesse caso, vai ficar 1.000, 1 mais. Quando você fizer a divisão de 0,12 dividido por 12, vai ficar 0,01. 12 vezes 1 fica 12. Então, vai ficar 1.000. Aqui dentro do parênteses, 1,01 elevado a 12. Esse resultado, você pode usar a função da potência aí, da sua calculadora, só que esse resultado já foi informado. Ele vale 1,12683, que vai ser, quando você multiplicar aqui, você vai encontrar 83. Lembrando que multiplicar por 1.000 vai deslocar a vírgula 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, no final, a pessoa vai receber 1.126,83 centavos. Então, próxima pergunta é a taxa efetiva. Então, a taxa efetiva, usando a taxa nominal, ela é 1 mais I sobre N elevado a N menos 1. 1 mais o I é 0,12 dividido por 12 elevado a 12 menos 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,01, quando dividir 0,12 dividido por 12, elevado a 12 menos 1. Então, somando aqui dentro, vai ficar 1,01 elevado a 12 menos 1. Esse resultado já está pronto, é 1,12683 menos 1. Isso aqui é 0,12683, que vai ser aproximadamente, convertendo aqui para porcentagem, 12,68. Eu vou aproximar aqui porque 3, ó, 3 ele é menor que 5. Então, eu posso arredondar aqui para 12,68%. Então, nós temos essas fórmulas para o cálculo tanto do montante quanto da taxa efetiva, quando for informado uma taxa nominal, ou seja, uma taxa que ela é referida a um período, por exemplo, ao ano, e a capitalização não coincide com esse período, por exemplo, ao mês. Essas são as referências. Encerro o encontro por aqui e até o próximo.